Existem profissionais que não só acompanham mudanças culturais, eles documentam, investigam e ajudam a construir narrativas que transformam a sociedade. E a convidada de hoje é exatamente esse tipo de profissional. A Ana Krepp é jornalista multimídia, pesquisadora e uma das principais vozes da cobertura de cannabis e psicodélicos no Brasil e no mundo. Ela é colunista do Poder 360, repórter colaboradora da Forbes Brasil, já escreveu para veículos como Estadão, High Times, UOL, Carta Capital e É o País. E é fundadora do Cannabis Hoje, um dos projetos mais respeitados sobre o tema. Depois de 14 anos na área, passados pela Folha de São Paulo e Canal Futura, ela construiu uma carreira que rompe as bolhas e hoje vive em Barcelona, mas segue impactando o debate no Brasil diariamente. Anitta, que honra ter você aqui no Pode Virar Referência. Honra toda minha, Júlia. Muito obrigada pelo convite. Adorei a apresentação. Dá para ver que você deu uma estudada boa aí também. Então, assim, muito feliz de você ter me encontrado aí nesse mundaréu que é a internet. Espero que esse papo eu consiga transmitir alguma coisa de bom para quem está ouvindo. Com certeza. Então, para a gente começar, você tem uma formação muito sólida, né? Você passou por veículos tradicionais e hoje é uma dessas principais vozes com esse tema que ainda é muito tabu. Como que essa transição aconteceu? Olha, eu costumo dizer que a cannabis me salvou do jornalismo, tal qual a gente conhece, né? Porque eu fui fazer Uhum. jornalismo, como todo mundo que vai estudar jornalismo, com um ideal que não se cumpre, né? A gente chega, mesmo que normalmente a gente quer trabalhar na Globo, na Folha, nos grandes veículos, e quando a gente chega lá, a gente vê que, meu Deus do céu, não era bem isso que eu queria. E aí, no meu caso, também é assim, né? No jornalismo você pode crescer até o quê? Ser editor. Beleza, vamos ser editor. Só que aí você olha para a vida do seu chefe, editor, e você fala, cara, eu quero ser editor, mas não quero ter essa vida, né? Porque você fica até a madrugada, é plantão de fim de semana, e são salários que, como a gente sabe, não são assim os melhores salários, né? Então, é, eu tava meio borocochô com essa história de jornalismo, né? Fui ali do Catraca Livre, depois fui para Exame, para Editora Abril e depois para Folha de São Paulo. Então eu já tinha passado ali esse período de quero, consegui e agora não sei mais o que eu quero. E aí, bom, aí eu vim para Barcelona, porque como eu estava te falando fora do ar, eu fiz o reconhecimento da minha cidadania italiana. E aí quando eu cheguei em Barcelona, falei, cara, com o que que eu vou trabalhar? E tava muito assim, no ar, né? Aquele Uhum. período também dos 28, 29 anos, que é o retorno de Saturno, é, que a gente dá uma mudada boa, né? E aí, justamente pensando o que fazer, nananã, eu comecei a ter crise de pânico. E aí, no meio dessas crises de pânico, comecei a fazer algumas mudanças na minha vida, e uma delas foi parar com THC, né, que é a molécula psicoativa da cannabis, que eu fazia uso todos os dias, depois voltei também, spoiler, e comecei só o CBD isolado. E aí fui melhorando daquela crise, o médico queria me passar remédio de tarja preta, eu falei, não, peraí, segura, vamos tentar outras E isso coisas. aqui no Brasil mesmo, Não, já em Barcelona, já isso em em Barcelona. 2018. Ah, tá. É. É que eu E ia aí foi falar se isso. você conseguiu prescrição, né? Porque aqui no Brasil não pode. Pois é, cara, não, foi assim, aqui que a gente tem coffee shops, né? A gente, se eu quiser Uhum. comprar hoje uma maconha com muitos THCs, uma porcentagem altíssima, eu vou ali na esquina e praticamente cada esquina tem uma associação, um clube canábico. Então, foi isso, assim, parei um pouco o THC, porque eu sentia que aquilo era gatilho para as crises, comecei com o CBD e aí falei, cara. Que coisa maravilhosa, eu preciso contar isso para as pessoas. E aí depois comecei a usar o CBD também, o azeite para dor menstrual, cólica. Passava assim, tipo, sem nenhuma. Só passava na barriga, assim, muito instintivamente. E realmente ajudava na cólica. Então eu falei, cara, eu preciso contar isso para as pessoas. E foi aí que eu fiz essa reconversão de carreira, que na verdade salvou a minha carreira no jornalismo, que eu já tava, putz, borocochô demais. Entendi. E mesmo você estando aí, né, fazendo esse trabalho de Barcelona, você é muito ativa no Brasil ainda. Tem muitas pessoas do Brasil fortemente conectados com o que você traz nesse lado do jornalismo, né? O que que Muito.
isso traz diariamente para você? O que que te ensina? Porque é diferente, né? A Barcelona do Brasil, o público, Completamente, o completamente. Na verdade, mercado, assim, né? eu sempre gostei de trabalhar com o Brasil. Primeiro que o Brasil, enquanto mercado, enquanto população, dá muito mais tesão de trabalhar, né? A gente tem um mundo canábico muito fervilhante no Brasil. Tem muitas empresas, tem muita gente, tem muito ativismo, tem muito acesso. Eu costumo dizer também que o acesso à cannabis medicinal no Brasil, embora seja legalizado mais, né, para quem tem dinheiro e tal, tem os melhores acessos do mundo, né? Tem a importação, tem na farmácia, tem farmácia de manipulação, tem associação de paciente e tem via autocultivo por habeas corpus, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com cannabis, eu olhei para os cenários, né? O cenário aqui da Espanha é um cenário muito menos interessante, porque já tem ali uma certa esse acesso, né, ao recreativo, ao mesmo tempo o medicinal ele é super restrito, então aqui ninguém deixa, só passam formulações de cannabis a nível medicinal no hospital, que é uma coisa completamente maluca, que eu acho assim, nada a ver. E o Brasil realmente tem essa coisa de, meu, assim, é um mar azul, vamos nadar nesse mar, vamos, tem muita gente interessada, muita gente participando. Eu falei, não, fora isso, né, que brasileiro é Uhum. brasileiro, assim, não tem nem o que dizer, os brasileiros são muito mais divertidos, mais gostosos de trabalhar, mais criativos, então eu não tive nenhuma dúvida de que. E também porque eu tinha esse background do jornalismo no Brasil. Então, quando eu fui começar a escrever, eu fui conversar com esses editores com quem eu já falava, né? Entendi. E você comentou comigo antes da gente começar aqui que ela tá em Barcelona ainda, a gente ficou 10 anos, está há 10 anos, né, em Barcelona. E você comentou que você estava cansada do jornalismo, que você não queria ser editora. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, o que que você estava pensando, porque com esse olhar internacional, você ainda viu o jornalismo brasileiro como uma oportunidade, né? Como que foi essa transição de momento, mas mesmo assim se fortalecendo no Brasil por conta de um tema que ainda é tabu? Pois é, porque assim, eu acho que o jornalismo ele é muito necessário, sobretudo quando tem muita falta de informação. Então, aqui na Espanha tem um grande desconhecimento a respeito dos usos medicinais da cannabis, mas o uso recreativo ele já é normalizado, as pessoas podem plantar nas suas casas, coisas que no Brasil hoje também pode, né? Desde o meio do ano passado, o STF também permite o plantio de até 6 pés por pessoa. Então eu falei, cara, o Brasil precisa dessa informação, precisa dessa informação circulando. E foi assim, né? Mas assim, lá atrás, quando eu saí do Brasil, eu já tava meio tipo, putz, não quero trabalhar aqui com jornalismo mais, porque eu já tinha chegado onde eu queria. Só que eu sempre priorizei, profissionalmente, né? Eu sempre priorizei a vida pessoal, muito mais do que a profissional. Eu acho que Tem que ter um se equilíbrio ali, né? se você tá bem na sua vida pessoal, se você tem ali uma vida que você gosta, então no meu caso, pra mim, home office, né? Assim, eu até entendo que tem empresas que precisam trabalhar pessoalmente e tal, mas eu sempre, desde antes da pandemia, o meu negócio era home office, justamente pra poder ter essa liberdade de viajar e de estar onde eu quisesse no momento que eu quisesse, né? Então, eu sempre encaixei o meu trabalho na minha vida pessoal. E no jornalismo convencional da Folha de São Paulo, da Editora Abril, não tinha isso, Uhum. né? Então foi uma decisão até que fácil, assim. Falei, não, vamos lá, se der certo, deu, e se não der, eu vou continuar tentando fazer caber na minha vida, porque afinal de contas a gente tem uma vida, né? Antes de ser Uhum. profissional. É verdade. E quando a gente fala sobre esse lado de vida profissional e vida pessoal, a gente entende muito do equilíbrio, né? E você sendo mulher, assim, como que foi cobrir política, essas substâncias reguladas sobre cannabis, a indústria, um comportamento? O que que ninguém vê quando a gente fala, nossa, eu tava ali, mesmo sendo mulher, aconteceu isso comigo, sabe? Não, e além de mulher, mãe, né? Tem 2 anos que eu também sou Então, mãe. Então é uma ai, que loucura. legal! É uma Então, loucura é completa. recente, né?
Tem 2 anos, assim, eu fiquei um mês. Eu tive minha filha, fiquei um mês sem escrever nada e Uhum. voltei depois de um mês, porque é isso também, né? Como eu trabalho pra mim, por conta própria, se eu não movimentar, ninguém vai movimentar por mim. Então, tava aqui com a bebê, dando de mamar e digitando texto e pesquisando o próximo assunto. Assim, eu não parei, realmente foi só um mês. É, Então, acho que pouca gente imagina assim, o corre que é, né? Assim, eu tento sempre. Eu tô o dia inteiro conversando com as minhas fontes, no Brasil e fora também, porque tem esse networking da cannabis, ele é mundial, né? Então, falo com gente dos Estados Unidos, onde tiver acontecendo alguma coisa interessante, eu tô falando com as pessoas. Mas marco sempre ali, nos horários que minha filha tá na escolinha e eu tenho que sair para buscar, para levar. Então, tem esse balanço que é muito importante, muito necessário para mim, mas que é o que você falou. Precisa ter esse balanço da vida pessoal e da vida profissional, e eu tô bem, assim, acho que tô balanceada nesse momento. Não sei se meu marido diria o mesmo, talvez para ele, talvez ele quisesse e gostasse que eu não trabalhasse tanto, mas também quando a gente ama o que a gente faz e quando vê que tá funcionando e tá sendo mais, né, rolam mais demandas e mais trabalho, eu não consigo ainda dizer não, né? Então eu vou Entendi. pegando trabalho e às vezes trabalho até de madrugada. É, realmente, quando a gente gosta do que faz, a gente não vê a hora, né? A gente não trabalha com hora marcada. É interessante isso, Exatamente. empreendedor sendo empreendedor. E você já passou por alguma situação que você percebeu que esse lado de ser mulher, esse peso de ser mulher, influenciou como te tratavam ou sobre como as pautas eram recebidas? Até mesmo quando você entra em contato com essas pessoas, você acha que ainda tem esse tabu no jornalismo? Olha, no jornalismo lá atrás, quando eu era da Folha de São Paulo, sim, tinha, Uhum. né? Eu era uma mulher jovem, então tinha, né, aquela coisa ali, os caras passando dos limites e chamando pra jantar, mas acho que toda repórter mulher já deve ter passado por isso. E aí também, né? Eu cobria cidades, política, fui repórter da Mônica Bergamo, ia muito a eventos e tal. E minha vida era aquilo ali, né? Então eu me jogava e eu tinha muito menos balanço com a minha vida pessoal naquele momento. Depois, agora, né, jornalista de cannabis, a coisa mudou de figura, assim. Hoje em dia, realmente cresci, né? São anos depois, 15 anos depois, então eu tenho as minhas prioridades, as pessoas me conhecem. Dentro da cannabis também é um campo progressista, então tem muito essa visão a respeito das mulheres, esse respeito. Dentro da cannabis eu me sinto muito mais respeitada enquanto mulher e jornalista e mãe, né? Todo mundo sabe também que eu tenho filha, então todo mundo sabe que tem um certo horário para poder me ligar e para eu poder atender, com essa coisa do fuso também, né? E de que começa a Uhum. rotininha noturna da minha filha. Então, Ah, que foi bacana. aí. Isso é muito legal, né? Quando você tá numa área que te respeita, onde que você entende realmente onde que é o seu lar, sua comunidade, né? Porque é disso que a gente fala bastante no marketing, né? Essa comunidade onde você se conecta com as pessoas. E como que você enxerga esse papel da comunicação na discussão da cannabis hoje? Porque a cannabis e os psicodélicos, eles não são só temas médicos, como você falou, mas também culturais, econômicos, sociais, políticos. E como que você Total. enxerga essa comunicação que você traz hoje também? A comunicação, assim, dentro da cannabis, todo mundo fala, né, que assim, tem um primeiro desafio que é o desafio regulatório, né, que a gente precisa evoluir nas regulações no mundo inteiro a respeito da cannabis e dos psicodélicos. Mas o desafio número dois é a comunicação. Assim, a gente precisa contar o que está acontecendo, a gente precisa contar o que por anos e décadas foi mal contado. Então, a comunicação é um papel de conectar mesmo, conectar as pessoas com a informação, conectar as pessoas com o passado, conectar as pessoas com o que a gente já sabia e já usava, né? A cannabis chegou no Brasil ali em 1500 com os portugueses e com os escravos também, cada um ali utilizando de uma maneira ritualística ou industrial, e só em 1900 e pouco é que foi proibido. Então, assim, a gente tem uma história prévia, né? E tem muita gente que não sabe disso, que acha que não. Isso é droga, não sei o que, não. Se trata de uma planta, né? Se trata de outras coisas. Então, acho que a comunicação é fundamental e eu me sinto assim.
privilegiada de poder exercer a minha profissão, a coisa que eu mais amo, dentro dessa área específica da cannabis e dos psicodélicos, que é uma área que realmente precisa de comunicação e que tem um. Cara, tem muito espaço, assim. Se alguém estiver ouvindo, pensando em trabalhar com cannabis e psicodélicos, em todas as áreas tem muito espaço dentro, né, de cannabis e psicodélicos, mas a comunicação, então, tem muito espaço mesmo. É, porque comunicar de uma forma que as pessoas entendam, né? É complicado isso, né? Tem que ter um estudo. E tem alguma matéria, né? Qual que foi a matéria, entrevista ou investigação que mais te transformou, assim, que você falou assim, nossa, é por isso, né, que eu tô aqui. Olha, dentro da cannabis, eu gosto o tempo todo. Eu acho que a última matéria sempre foi a melhor, né? Por exemplo, há 2 semanas eu escrevi um perfil sobre a Rafaela França, que mora no Morro do Alemão e é uma mãe atípica, e ela, enfim, criou todo um movimento lá de atenção às famílias atípicas, que tanto atendem as crianças quanto também as mães, né? Porque normalmente são mães que foram abandonadas pelos parceiros, etc e tal. E eu contando a história dela no dia seguinte daquela invasão da chacina que houve no Morro do Alemão. Contando a história dela, né, de uma mãe, como é que essa mãe viveu isso. Ela foi uma das pessoas que no dia seguinte subiu lá para a área da mata para ajudar a descer os corpos que ainda estavam lá. Então essa foi uma recente que me tocou muito. É, eu sempre também estou entrevistando gente, né? Um dos projetos que eu trabalho, que eu sou cofundadora, é a Brisa, que é uma revista que toda quinta-feira traz uma edição nova com 3 conteúdos. Uma reportagem, um perfil e uma entrevista com algum ícone da sociedade, justamente para furar a bolha, né? Pra gente falar, ó, a Helena Rizzo aqui do MasterChef, maconheira. O Fernando Meirelles aqui, que fez Cidade de Deus e é um gênio do cinema, maconheiro. Ou não, ou o que que essas pessoas não são maconheiros, mas qual é a relação dessas pessoas com a cannabis, né? Então, nessas grandes entrevistas, eu fiquei muito emocionada de entrevistar o Gilberto Gil, de entrevistar o Ney Matogrosso, de entrevistar o Ailton Krenak, que são grandes referências com quem eu sempre aprendo muito, e tá ali no tete a tete foi maravilhoso. Agora, antes da cannabis, eu fiz uma reportagem que concorreu ao prêmio do ano lá na Folha de São Paulo, entre as 3 reportagens e tal, entre as 3 finalistas, que era sobre o rolezinho. Eu não sei se você tem idade suficiente para ter vivido o rolezinho. Você lembra Eu disso? acho que não. Teve uma coisa ali em 2013 para 14 que os jovens, de repente, 500 jovens invadiam shoppings. Nossa, eu não vi É, isso, não. Rapaz, foi isso, assim, tinha isso, assim, de repente chegavam 500, aí os lojistas com medo baixavam a porta e ninguém entendia o que estava acontecendo. E aí eu lembro que e eu na Folha de São Paulo nessa época, e todo mundo querendo, né, tipo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? E o repórter que tinha designado para fazer essa investigação era um repórter que na época tinha 40 e poucos anos, e eu em 2014 tinha o quê? 20, 26, 25, 26. Então esse repórter ele não conseguia entrar nesses grupos adolescentes para realmente entender o que estava acontecendo. E eu, que não tinha sido designada para fazer nada, comecei a investigar paralelamente. E aí de repente esse repórter entrou de férias. Falou: ah, não, eu tô entrando de férias, quando eu voltar eu volto para essa história. Eu falei: não, pera. Então é minha chance. E aí eu entrei nos grupos de WhatsApp para descobrir o que estava acontecendo, nananã, e descobri que na verdade, era o começo da influência da internet, de que assim, pessoas que são desconhecidas do grande público, mas que são conhecidas ali nas suas comunidades, nos seus nichos. E aí tinha lá, de repente, um carinha que era muito conhecido, que fazia algum tipo de humor lá no perfil Uhum. dele, e tinha muitos fãs. Então ele falava: gente, eu vou estar no shopping tal, dando autógrafo. Meu E aí Deus. ia todo mundo pra lá. Então, essa reportagem foi pra capa da Folha de São Paulo. Foi assim uma. Era fantástico me ligando no dia seguinte, era o Jornal Nacional para, né, para pegar os contatos dessa matéria, que foi realmente uma mudança assim na minha vida. Nossa, que bacana. Realmente é marcante, né, fazer parte desses fatos, dessas histórias.
O jornalismo tem muito disso, né? Eu acompanhei um pouco porque minha mãe também é jornalista, mas ela é do jornalismo político, ela sabe muito de política. E além da revista Breza, você também criou o Cannabis Hoje, né? Ambos viraram referências nesse sentido. Qual foi um dos desafios que você teve para construir um projeto autoral nesse tema? Olha, o cannabis hoje ele nasceu muito naturalmente, né? Que foi naquela hora que eu falei assim, eu preciso contar isso aqui para as pessoas, né? O advento Uhum. da cannabis. Então eu falei, vou fazer uma newsletter, que era o que estava ao meu alcance, né? Vamos fazer uma newsletter, beleza. E aí já comecei a escrever, conversar com o editor para escrever freela, conseguir um espaço fixo no Poder 360, no qual eu tô até hoje. Agradeço muito, porque foram assim, eles nem sabiam o que ia rolar dali. Só que eles me abriram esse espaço, então eu sou muito grata e tô com eles para sempre. Então o Cannabis hoje surgiu daí, né? Primeiro um newsletter, aí montei um perfil no Instagram, e hoje em dia, também há 2 anos, tem o podcast, que é o Cannabis Hoje Pod. E aí eu costumo dizer que o cannabis hoje ele fala para dentro da bolha ou para quem quer entrar na bolha. Então você quer entender mais a cannabis por algum motivo que você está tomando, ou porque você quer entrar nessa indústria, ou de alguma maneira você está ali interessado no cannabis hoje. A Brisa veio também de um convite de um sócio, que é jornalista também das antigas, Veja, Piauí, não sei o quê, que ele veio com a ideia, que era uma ideia que eu já tinha há muito tempo, mas que nunca tinha desenvolvido por falta de tempo. Eu falei, não, bora lá. E aí a brisa, eu digo que é pra furar a bolha. Então a brisa fura a bolha e o cannabis hoje fala pra dentro da bolha, em questões assim que eu considero muito necessárias, né? Porque o setor ainda é muito novo e fica muito perdido sobre o que fazer, o que está acontecendo, as pessoas não se conectam entre si. Então o cannabis hoje meio que tem esse legado assim de conectar as pessoas que estão dentro. É muito importante mesmo, porque é um assunto complexo, né? Antes da gente Demais. entrar aqui na gravação, você estava me falando sobre THC, sobre as siglas que ninguém entende, mas no final todo mundo acha que é alucinógenos, né? Você quer explicar um pouquinho para quem acha que isso é um tabu ainda? Olha, a cannabis é uma planta, né? Então, a partir disso, eu já diria que não deve ser um tabu, né? A gente trabalha com plantas desde milênios, assim, é uma planta. E como tudo, né? Tem planta aí, comigo ninguém pode. Se você encostar na planta lá na parte babosa dela e pôr no olho, periga ficar cego. E nem por isso a comigo ninguém pode é proibida, né? A gente precisa Uhum. saber a respeito dela para saber como trabalhar com ela. Então, a cannabis é uma planta que tem multifunções, tem funções terapêuticas, funções medicinais, funções recreativas, que também são terapêuticas, e funções industriais. Então, assim, mas se alguém ainda fala, não, é droga, não sei o que, não sei o que, vamos falar do cânhamo, né? Que é essa variedade que a gente usa, que pode ser cimento, que pode ser plástico, que pode, enfim, virar roupa. E aí, como a gente define o cânhamo? O cânhamo, ele tem pouca ou nenhum, pouco ou nenhum traço de THC. O THC é a principal molécula psicoativa, e aí no cânhamo não tem ele. Só que nos tratamentos medicinais, terapêuticos e tal, ele é muito necessário, porque as melhores formulações são as que são completas. Então, claro, tem ali a modulação de quanto vai ter de THC, se uma porcentagem maior ou menor, e do CBD também, isso vai depender de cada tratamento, de como o médico quer fazer isso, e até recreativamente também é bom. Eu, por exemplo, uso recreativamente e sempre busco um equilíbrio, né? Eu não gosto dessa coisa do THC altíssimo e o CBD lá embaixo. Não, pra mim sempre proporção 1 para 1 ou 2 para 1. Eu não sei se ainda tá confuso, porque pra mim é uma. É o A gente não assunto do dia a devia. dia, né? É o assunto do dia a dia e eu acho que é tão bobo isso, assim, esse medo do THC, sendo que o THC ele é tão bom para tantas patologias, né? Glaucoma, Parkinson. Tem muita coisa que o Sim. THC também funciona, além de ser, meu, maravilhoso. Ele leva a gente para o mundo de recrear, né? Criar novamente.
Então, é isso. Não sei se ficou muito claro, se não ficou claro, Não, ficou vamos lá claro. ouvir o Cannabis hoje. Com certeza. Eu ia falar isso, né? Para quem ainda tem dúvidas, acompanha lá o Cannabis Hoje, a Anitta, nessas redes sociais. E além, disso tudo que você fala sobre o cannabis também, você é consultora de tendências e futuros, certo? O Certo. que você enxerga para os próximos anos, para os próximos, sei lá, 5 anos no Brasil, nesse mercado e economicamente falando também? Olha, eu acho que o próximo passo, assim, a gente já está na discussão da regulação, né, que já está atrasada, era para ter saído em fevereiro, foi depois para junho, depois foi para setembro e agora para março. Mas está rolando, entrou uma nova diretoria da Anvisa, então eu acho que realmente em março a gente vai ter sim uma regulação desse plantio. Tem que ver direitinho como vai ser feito, mas parece que vão dar um espaço para as associações de pacientes, para as empresas que já estão constituídas também nas farmácias, também vai ter esse espaço. Então vai abrir muito assim para o papo agro, vai abrir demais agora, ano que vem. O próximo passo que eu acho que vai rolar é da liberação dos produtos alimentícios e de beleza com cânhamo, que, sinceramente, não tem nenhum motivo para eles estarem proibidos hoje, né? Entendi. Assim, Mas apenas no Brasil, né, que você está comentando, globalmente você tem alguma outra visão? olha, globalmente muitos lugares já deram esse passo, né? Aqui na Espanha, por Ah, exemplo, se eu for numa loja, se eu for no mercado, eu já encontro produtos de cânhamo tranquilamente. E assim, farinha de cânhamo, óleo de cânhamo, suplemento, né? Porque o cânhamo ele tem muita proteína. Então, em vez do whey protein de sei lá o quê, você pega um whey com um cânhamo, né? Que ele tem muita proteína. Então, eu acho que esse mercado vai bombar. Nos Estados Unidos já tá bombando, mas agora, semana passada, rolou um Huawei aí que tá confuso. Pode ser que em um ano se proíba esse mercado, então, mas eu acho difícil, porque já é um mercado de 28 bilhões de dólares. Então, é um mercado que tá sempre ali, tipo, anda dois passos, volta um, anda dois passos, volta um, sabe? Mas uhum. eu acho que sim, no Brasil, os próximos passos realmente são para os produtos de cânhamo, para as comidas, para os produtos de beleza. E o medicinal está indo de vento em popa no Brasil. Tudo bem, a gente tem muito que discutir a respeito da acessibilidade, dos preços, etc e tal, mas não tem do que a gente reclamar a respeito do acesso. Então, acho que ainda vai continuar muita gente também entrando nessa coisa do medicinal, mas tem que ver como que vai entrar, porque já tem muitos players jogando na mesma posição. Então, tem muita gente hoje em dia, um mercado que está saturado, é o da importação, né? Uhum. Todo mundo foi lá, estabeleceu uma maneira de trazer dos Estados Unidos e vender aqui. Então, se você é uma marca que só faz isso, provavelmente você vai ficar datada. Tem que ir acompanhando aí as atualizações desse mercado também. E sobre os psicodélicos, tá muito. Desde a pandemia deu um boom, né? Nessa coisa da microdose, na coisa da psilocibina, dos cogumelos. A galera compra online, chega em casa e tá todo mundo fazendo. Mas isso, né, como a gente sabe, ainda é fora da lei dos homens. Agora, nos Estados Unidos, está rolando rápido uma conversa sobre, por exemplo, o MDMA, que por conta dos veteranos, né? O MDMA é uma substância psicodélica não clássica que ajuda muito a combater estresse pós-traumático. Nossa. E que serviria muito no Brasil, né? Porque a gente não tem veterano de guerra no Brasil, mas a gente tem comunidades inteiras, Morro do Alemão e todas as outras, que sofrem com a violência do Estado e que sofrem e que têm realmente transtorno de estresse pós-traumático. Então, o MDMA seria uma belíssima solução. O MDMA, uma vez que ele seja autorizado nos Estados Unidos, né, pela agência de saúde pública de lá, fica muito mais fácil para o Brasil adotar isso também. Então, pode ser que aconteça ainda esse ano essa reviravolta lá e que o MD chegue também aqui daqui uns 2 anos. Paralelamente a isso, a gente tem, eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o terceiro país que mais publica artigos científicos sobre psicodélicos no mundo. Então a Meu gente Deus, tem que estranho, né? Não faz sentido. muito.
Porque A tem gente, tanto estudo, mas não tem essa liberação, esse lado político, né? total, no Brasil a gente tem, na verdade, uma liberação do uso da ayahuasca em contexto Uhum, ritualístico, e por isso muito gringo vem pro Brasil para tomar ayahuasca aqui, né? Aqui eu uhum. digo, né, do Brasil aí, mas para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. E aí, esse grupo de pesquisadores que já trabalham também com a ayahuasca e tal, eles trabalham para levar o DMT, que é a molécula principal da ayahuasca, para o SUS. Por quê? Porque a ayahuasca, um ritual de ayahuasca vai 4, 8 horas. E o DMT, ele age em 15 minutos, 20. Então é uma Nossa. coisa muito mais fácil para você administrar no SUS. Uhum. E isso tá rolando, né? O pessoal do CAMP, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre a batuta do Draulio Araújo, que é um gênio, que é da turminha ali do Siddhartha Ribeiro também, que é muito conhecido. E eu acho que eles vão conseguir também trazer boas novas em breve em relação ao DMT no SUS. Que bacana, porque você vê, né? Quando você estava comentando, eu imaginei onde que está sendo isso, né? Será que é aqui em São Paulo? E aí foi totalmente contrário da minha ideia, foi no Rio Grande do Norte, né? É É, impressionante, eles têm um polo muito, muito ativo. O Nordeste, tanto em psicodélicos quanto na cannabis, é muito, muito profíncuo, assim. Eu costumo dizer que o Nordeste é a nossa Califórnia. Nossa, que interessante. Isso daí eu não sabia, porque, querendo ou não, né, envolve entender sobre a comunidade, né? E gera uma dúvida. O pessoal. Que eu achei que era em São Paulo, alguma coisa perto, mas Nordeste nunca imaginei mesmo. E, Anitta, pra gente ir chegando ao fim dessa conversa, né, que tá sendo muito rica, necessária para que a gente lembre que o jornalismo não é só esse lado chato, pesado, notícia, morte, violência, mas também sobre impacto social, né? Eu queria saber de você, por que que você é uma referência, né? A gente traz essa pergunta por conta do nome do podcast, mas a gente fala que não precisa ter milhões de seguidores para virar uma referência, né? Todo mundo pode ser uma referência, até mesmo na área que trabalha. Então eu queria ouvir de você por que que você se considera uma referência hoje. Eu não sei se eu considero uma referência, porque eu vou lá, e vou trabalhando e vou fazendo o que tem que ser feito, e vou fazendo. Mas eu acho que é uma coisa que as pessoas me dizem muito, que tem uma autenticidade. Então, se sou referência é por conta dessa autenticidade, é por conta de trabalhar também com liberdade, né? Porque, assim, eu me tornei uma referência, entre aspas, quando eu me alinhei ao meu propósito, né? Quando eu me alinhei, de fato, a um tema que eu sou apaixonada e quando eu consegui fazer as coisas do meu jeito, assim, é meio dentro da estrutura dos grandes jornais e tal, eu não conseguia imprimir essa autenticidade e o meu modo de fazer. Então eu era mais uma ali que me sentia, inclusive, muitas vezes pouco utilizada no meu talento ou no que eu tinha de melhor, né? Eu era mais um Uhum. número. Ah, tá bom, você é um talento, mas vai ali fazer o que alguém vai te mandar fazer, em vez de darem para esses talentos que estão nascendo a oportunidade de se expressar da sua maneira e assim vai ser muito mais criativo, né? Vai ser pelo menos diferente do Sim. que o que todo mundo ali já sabe. Então, acho que essa autenticidade, se a gente procurar, todo mundo tem. Então, quanto mais alinhado a sua autenticidade ao que fala ali dentro de você, acho que é mais fácil de virar referência. Que bacana. Linda resposta. É É. engraçado que o pessoal fala, né? Não, não me considero uma referência, mas acredito que todos nós temos um ponto de referência para alguém, até mesmo que nem você comentou para sua filha, talvez. Então a gente se põe nesse lugar, né? E quando a gente fala sobre cannabis, gera muitas dúvidas para o pessoal que está nos ouvindo, como que pode entrar em contato com você? Olha, eu sugiro de vocês darem uma olhada então no Cannabis Hoje, no arroba Cannabis Hoje, no Instagram, no Cannabis Hoje pode com Demudo no Spotify, em todas as plataformas de áudio também no YouTube. Depois tem a Brisa, que é breeza.com.br, e aí também Brisa Underline Revista nas redes. E quem quiser falar
pessoalmente comigo, eu tô no cannabishoje@gmail.com. Podem vir falar que eu tô aqui animadíssima. Adoro receber, assim, mensagens inesperadas como recebi da Júlia. É, gente, o mundo das redes sociais realmente cresce cada vez mais, né? Eu encontrei a Anitta através do LinkedIn, que uma pessoa era conectada com ela, apareceu para mim, fiz as pesquisas ali, chamei ela para ser entrevistada. Então, adorei saber um pouco mais sobre a sua trajetória, Anitta. Realmente mostra essa autoridade no seu trabalho, né? Essa coragem que você tem de não seguir o jornalismo convencional, talvez, né? Que muitos acreditam que precisam, mas realmente continuar investigando, buscando dados, fontes confiáveis, porque é isso que traz o jornalismo verdadeiro. Acredito que tem que ter essa transparência. Então, gente, se esse episódio te inspirou, compartilha nos stories, curte, comenta, avalia a gente no Spotify, marca o Pode Virar Referência se você for fazer alguma postagem. A gente segue recebendo sugestões de entrevistas, insights, quem quiser conversar. E quero agradecer mais uma vez a presença da Anitta no podcast. Anitta, foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu. Achei curto esse papo. Queria ter ficado aqui mais uma hora, mas entendo. Eu amo podcast, amo falar, então assim, eu tô sempre à disposição. Contem comigo. E eu vou também aqui pensar nos nomes interessantes, porque pode virar referência. Eu acho que é um podcast muito necessário para falar justamente, né, com essas pessoas que estão ali ainda, talvez dentro de alguns nichos, mas que podem e tem essa possibilidade de virar, de ter um alcance maior, porque tocam em temas que interessam a muito mais gente. Então, vou dar uma pensada aqui para te sugerir também, Júlia. Ai, Obrigada. obrigada, agradeço demais. Realmente as pessoas precisam ver o outro lado da moeda, porque seguidor é muito uma vaidade, né? Então a gente Nossa, precisa demais. destacar as pessoas que estão nesse meio. Mas Total. agradeço mais uma vez a sua presença e esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência. Gente, até mais. Uhul! Até mais.